Há milhares de pessoas idosas ou com deficiências que ficam em casa, não podem sair porque não têm condições, não há facilidade de saírem, de mobilidade, digamos. A Ordem dos Arquitetos e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa promoveram no ano passado, a propósito dos 250 anos do terremoto, um concurso de ideias relacionado precisamente com a mobilidade. Foi ganho por duas arquitetas do Porto, Alexandra Nunes e Sílvia Soares, que estão aqui e que vão explicar a cápsula que elas inventaram. É uma espécie de elevador, uma coisa que parece futurista, mas que é tão simples que até parece que já devia ter sido inventada há mais tempo. Boa noite, Sílvia. Boa noite, Alexandra. Sílvia, aquilo é mesmo simples, é uma cápsula que só por falta, pelo exterior dos edifícios que não têm elevador interior, não é? É. Nós, por acaso, quando propusemos esta ideia, imaginamos que iam surgir um monte de ideias iguais, porque é simples, é uma coisa que achamos que já devia estar feita mesmo. É normal, nós vemos os edifícios que têm um elevador panorâmico, não é? E deveria já ter sido adaptado, porque nós, neste caso, era para os centros históricos, temos consciência que os passeios são pequenos, não há espaço, a cidade, as ruas são muito estreitas e dentro do edifício também não há espaço para colocar um elevador. A maior parte dos edifícios não tem sequer elevador. É, a nossa ideia inicial para pegarmos, como somos de Porto, não é? E estudamos ali na zona da Baixa, tínhamos acesso aos edifícios, sabemos como é que são as tipologias, temos consciência que no interior dos edifícios, na zona da caixa de escadas, é muito estreita. Em alguns casos não dá mesmo para pôr os elevadores, nem mesmo aquele sistema da cadeirinha que sobe, que ajuda, que é o que tem uma calha que vai subindo pela própria escada. Exatamente. Não é? E então resolvemos, bem, vamos pôr então na fachada, que é mais fácil, porque a pessoa chega ao passeio, em vez de ter que estar a subir o degrau para entrar no edifício e depois andar, não, vai logo, chama a cápsula e entra na cápsulazinha e sai já na porta do seu apartamento, não é? Na porta ou na janela? Na porta ou na janela. Sim, porque como o edifício, a ideia é que não seja alterado, não é? Pequenas alterações que surjam, questões de uma varanda saliente ou qualquer coisa, que aí sim, caso a caso, tem que ser estudado e eliminados esses elementos, mas com cuidado, que é para depois poder ser reversível o processo. Porque temos consciência que pode ser uma coisa que seja utilizada há 5 ou 10 anos e depois que venha um sistema melhor, porque a ideia é sempre melhorar, não é? E então, para depois poder voltar a pôr o edifício tal como estava, porque estamos a falar de zonas históricas, não é? Não convém adulterar o património. Mas também havia a preocupação de fazer com que a cápsula desaparecesse de alguma forma, não é? Pensamos muito em muitas formas de a fazer desaparecer e achamos que, sem dúvida, que criar uma cápsula-mãe que ficava junto ao telhado e cada vez que é utilizado, depois ela recolhe. É uma coisa que depois não é perceptível para quem anda na rua, não vê. Portanto, não choca, não choca interfere, e não pode ser destruída também. Exatamente, claro. Depois também não está sujeita a vandalismo, também. Que é um dos grandes problemas hoje em dia. Que é um dos problemas dos elevadores desse género. Tudo quanto seja mobiliário urbano está sujeito a vandalismo. Atualmente, o maior problema que eu vejo são os ecopontos. Estão constantemente a queimá-los. Eles estão 1 semana, 2 semanas e aparecem derretidos, porque acham piada a queimar. Pois, portanto, nesse caso seria, ainda por cima era uma coisa, porque aquilo é um objeto muito bonito, que vocês fizeram em forma de cápsula. Como é que apareceu aquela forma? Foi um bocadinho, introduzir um bocadinho de humor numa situação que é bastante delicada, não é? A intenção é aligeirar um bocado a vida de uma pessoa que tem que utilizar isso, porque a pessoa tem problemas, não é? E encontra dificuldades na rua, basta os postes que vai na rua a passar, não é? E os passeios são estreitos, e o poste está a ocupar mais um bocado de passeio, e depois mais o caixote de lixo que vem a ocupar mais um bocado. E os carros? E os carros, já para não claro, falar naqueles objetos. Que em Lisboa é um bocadinho mais problemático do que no Porto. Porquê? Muito mais, nota-se muito Há mais carros nos passeios? Não, nos passeios, sim. No Porto existe um controle muito maior. E também porque as ruas são estreitas e não há espaço para pôr carro em cima de passeio no Porto. Pois, portanto, não funciona. O tamanho da cápsula, qual é? Qual é a dimensão? Bem, tem que ter espaço para uma cadeira de rodas, não é? Sim, nós contemplamos o espaço máximo que desse para uma cadeira de rodas. Também podem ser 2 adultos de pé, eventualmente.
mas nós contemplamos o espaço que é necessário para uma pessoa com cadeira de rodas. Tem 1,5 m. E nós, pronto, por causa de mexer a cadeira de rodas, optamos por introduzir uma plataforma giratória, porque uma pessoa para entrar num elevador cadeira de rodas e conseguir dar a volta, tínhamos de ter 1,5 m por 1,5 m. E 1,5 m por 1,5 m em cima do passeio já não dava, porque os passeios têm 1,20 m, 1,30 m. E então propusemos colocar uma plataforma giratória, que foi parte da pesquisa que nós fizemos de tudo quanto havia no mercado que pudesse ser utilizado, porque na realidade o projeto é o resultado de um monte de coisas que já existem. Pequenas tecnologias que existem, que nós acabamos por agrupar num único projeto, como por exemplo os sensores sensores, que é os sensores? Sensores de quando, por exemplo, entramos num elevador, a porta fecha automaticamente ou não fecha se houver alguém com um pezinho mais para fora, por exemplo, ou com o braço. Esse tipo de sensores já existem nos elevadores. Nós agrupamos tanto esse tipo de sensores, como por exemplo, depois da pessoa entrar no elevador, a porta fecha só quando ela estiver realmente quietinha, e também só começa a deslocar-se quando já não houver nenhum obstáculo, não houver nada que impeça ou que possa pôr em causa a segurança da pessoa. Outra das tecnologias que vocês utilizam é a questão da pulseira. É verdade. Sim, não é bem a pulseira. É uma pulseirinha com código de barras. Para evitar que a pessoa tenha que ir carregar, Exatamente. não é? Que a pessoa tem pouca mobilidade. Claro. E também por questões de segurança, porque uma chave pode ser roubada, se for uma pulseira é uma coisa que não se esquece, não se perde na carteira, está preso. Exatamente. E essa pulseira é que chama o elevador. É que chama É que chama o elevador. Chega lá, apresenta a caixinha de leitura, então a cápsula desce, a pessoa entra e, como já apresenta o código, não é? Eles sabem que lugar é que vai parar. Sabe lá andar, então chega lá acima, abre a porta, a pessoa entra em casa, fecha a porta e a cápsula recolhe. Isso implica também alterações na porta, na janela ou na varanda, não é? Sim. Por exemplo, no caso de uma varanda, como é que resolvem o problema da varanda do parapeito? Uma vez que são casas antigas, teria que ser eventualmente removida uma parte da varanda. Mas claro, lá está, tinha que ser uma coisa muito bem, quase cirúrgica e muito bem pensada, por forma a ser reversível. Um dia mais tarde, quando saísse lá a cápsula, iria ficar exatamente como estava, não é? Tinha que ser uma coisa mesmo caso a caso. O que é curioso é que vocês pensaram nestes pormenores todos, mas em pouquíssimo tempo. Foi. Porque, por aquilo que já me contaram, foram 15 dias, que resolveram concorrer a este concurso. Ele já tinha sido lançado há bastante tempo, mas nós só nos decidimos mesmo 15 dias antes. E então, começaram as ideias todas a aparecer ou foi bom serem duas? Foi bom sermos duas, é sempre melhor. Para tirar dúvidas, para discutirmos ideias. Aliás, entre arquitetos é sempre extremamente aliciante trabalhar em conjunto, porque há sempre alguém que tem alguma coisa a dizer, alguma coisa mais a acrescentar. Lembrar-se de algum constrangimento que alguém não se lembrou. E, claro, por exemplo, telefonarem uma para a outra, olha, e aconteceu? Sim, foi acontecendo, mas foi tudo tão natural. Chegamos à solução tão rápido que achamos que, lá está, como a Silvia estava a dizer de início, que iriam surgir vários elevadores idênticos, porque achamos que era uma coisa tão intuitiva que qualquer pessoa poderia pensar nisso, que foi logo a primeira solução, agarramos essa solução e dissemos, vamos até para a frente, porque também não temos muito tempo. Claro. Nós até a primeira semana foi mais tal coisa, foram 2 semanas, mas a primeira semana foi mais também a pesquisa, a parte teórica, porque tentamos ver tudo o que havia no mercado, normativas, os censos, aquelas coisas todas, e depois pegamos na ideia, não é? E avançamos muito rapidamente. Aquilo para fazer foi mesmo uma semaninha. E depois vão pensando, e se mais este pormenor, mais aquele? Sim. Por exemplo, temos uma questão que é daquelas coisas que surgiram mesmo, e se de repente vai a descer a cápsula e vai uma pessoa passar na rua? Nós temos que arranjar o sistema. Então temos, para já no pavimento, tinta. Uma sinalização. Exato, aquelas sinalizações que mesmo os invisuais conseguem perceber-se, não é? E depois, no momento em que está a descer, a cápsula tem sensores, ou seja, se estiver ocupado, qualquer coisa... Pode haver um caixote de lixo, uma pessoa passar, um carro... Não avança.